Olá, pessoal! Estamos aqui para a terceira dica de matemática para auxiliar as crianças de vocês em casa. Nós havíamos parado o último vídeo, o vídeo 2, falando a respeito da importância da escrita correta dos números. Então, mamãe, papai, titio, vovó, vovô que acompanha a criança em casa, na hora da escrita dos números é super importante de cima para baixo e da esquerda para a direita, ok? Então, e eu deixei no ar, né, uma dúvida que nós sempre observamos aqui no comum. Quando a criança ainda não está alfabetizada, ela escreve o número 0, ela escreve a letrinha O, ao contrário, ela faz da esquerda para a direita, tá? E aí eu fiquei de dizer o que a gente observa. Então, o que a gente observa, né, nisso tudo, na experiência com vários alunos, há uma tendência do aluno não alfabetizado não estar pronto para a alfabetização em escrever errado, né? Fazer um movimento errado. Então, super importante a família ficar de olho, estimular para que a criança escreva corretamente esse número 0, né? O número 0 que é da esquerda para a direita, sempre fiquem atentos. Por quê? Porque quando o aluno escreve corretamente, fica muito mais fácil para ele fazer a letra O na cursiva, né? Então, na verdade, a maioria das letras da cursiva, quando o aluno vai escrever, é justamente da esquerda para a direita, né? Então, o movimento da letra A, primeiro começa na esquerda, depois volta para a direita. Então, observar, porque assim, são bases que a gente parece bem assim, não tem problema, parece que é uma coisa assim superficial, mas não é superficial. Quando uma criança de repente escreve errado os números, ela vai poder ter a noção numérica, a noção da quantidade, porém vai ficar faltando algo ali, né? Então falta algo, né, na memorização, na escrita correta, e então não é somente uma estética. Então é super importante a gente embasar as nossas crianças com a metodologia correta, né? Com o correto dos números, com o correto da escrita, e isso vai auxiliar a sua criança na hora da alfabetização. Então a gente fala de matemática, mas acha que não tem nenhuma relação com a língua portuguesa, mas tem uma relação com a língua portuguesa, sim. Né? Então, se a gente fosse falar também muito antes da escrita, muito antes da alfabetização, existe meios de você desenvolver na sua criança a habilidade de pegar no lápis, que é esse movimento da pinça, que a gente tem muita criança pegando erroneamente no lápis, né? O correto é o indicador e o polegar, e ele ficar aqui apoiado no dedo do meio. Tem muita criança que pega assim, tem criança que pega assim, né, escrevendo assim, como se fosse, sei lá, uma colher, uma faca, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes, principalmente na infância, tá? Então, fica aí a nossa observação para que vocês fiquem mais atentos em casa com esse modo, com esses pequenos detalhes que às vezes passa despercebido, mas que faz toda a diferença lá na frente, tá bom? Hoje a gente vai falar então mais um pouquinho, né, de como ajudar as crianças em casa. Lógico que levando de repente um pouquinho do método Kumon também. A gente aqui no Kumon, depois que passamos da sequência numérica, da escrita dos números corretamente, a gente começa a entrar, né, na ideia da adição. Então a gente vai dar a ideia de adição para a criança. E como que é essa ideia da adição? A criança já tem a base da sequência numérica e a gente vai fazer a adição justamente com base na sequência numérica. É fantástico, não é? Então, assim, qual seria o próximo? 2. A ideia da adição. 1 mais 1, 2. 2. Qual o próximo? 3. 3 mais 1. 2 mais 1, perdão. 2 mais 1, 3. 3. Qual o próximo? 4. Então, 3 mais 1, 4.
A gente não precisa externizar esse 3 mais 1, 4. Internamente a criança já percebe, poxa, depois do 3 vem o 4, então acrescenta 1, vem mais 1, pula 1, né? Essa ideia da adição é fantástica, porque assim, a gente não precisa verbalizar, estamos trabalhando adição. Não precisa verbalizar adição. Trabalhe somente com o próximo. Qual o próximo número? Depois desse, qual que vem? 5, depois qual? E aí vem a ideia, né? Realmente aí a parte da escrita do algoritmo, né? Da matemática da adição. Então você coloca lá 2 mais 1, 3. E ele teve a ideia de que o próximo seria 3. Então, lógico que vai ficar mais fácil para a sua criança entender que acrescentar mais um é adicionar mais um, né? Você tem a ideia de colocar mais um, dar um passo à frente. Então, é importante demais trabalhar essa noção de acrescentar. Então, vamos aos poucos acrescentando os números para as nossas crianças aí em casa. Espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem atentos que na próxima semana tem mais. Até mais!